Imagine-se viajando no tempo para a mágica cidade de Encarim, localizada a apenas 6 quilômetros do centro de Jerusalém, na bela terra de Israel. É nessa cidade que nossa história extraordinária começa. Nasce, milagrosamente, São João Batista. Seus pais, figuras igualmente notáveis, desempenham papéis cruciais em sua jornada divina. O pai, Zacarias, é um sacerdote do majestoso Templo de Jerusalém, um lugar sagrado de adoração e reverência. E a mãe, Santa Isabel, não é uma figura comum, mas sim uma parente próxima de Maria, a abençoada mãe de Jesus. Um vínculo sagrado entre famílias destinado a moldar o futuro. Desde o momento de sua concepção, São João Batista já estava consagrado a Deus, uma criança destinada a grandes feitos. Porém, sua missão se revelaria completamente na fase adulta. Ele emergiria como um mensageiro de transformação, um apelo à conversão e ao arrependimento dos pecados abertamente cometidos. Seu instrumento de mudança era o batismo, uma prática que logo se tornaria sua marca registrada. Imagine o cenário: João, erguendo-se diante das águas do Rio Jordão, envolvendo o povo em seu chamado. Ele os batizava, mergulhando-os nas águas sagradas, um ato simbólico de purificação e renovação espiritual. Foi essa missão que lhe rendeu o título que todos conhecemos hoje, São João Batista, o homem que batizava. A conexão entre essa história e nós, que assistimos a ela agora, está em nossa capacidade de compreender o profundo impacto que São João Batista teve na história religiosa e espiritual. Seu chamado à transformação e ao arrependimento é uma mensagem atemporal que continua a nos inspirar a buscar o melhor em nós mesmos, a nos purificarmos e a abraçar a renovação espiritual. Portanto, ao refletir sobre a vida e a missão extraordinária de São João Batista, somos convidados a olhar para nossas próprias jornadas e considerar como podemos encontrar renovação e transformação em nossas vidas. Assim como São João Batista, cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença e deixar uma marca duradoura neste mundo. A importância de São João Batista no Novo Testamento transcende sua singularidade como aquele que preparou o caminho para Jesus, o Messias esperado. Sua missão profética foi uma manifestação da promessa divina que abrange toda a humanidade. São João Batista, a voz que ressoava no deserto árido e solitário, proclamou com fervor a iminente chegada do Salvador. Ele não apenas o anunciou, mas também batizou Jesus nas águas do Jordão, marcando o início da missão de Cristo na terra. Essa passagem bíblica simboliza a transição do Antigo para o Novo Testamento, com João Batista servindo como uma ponte divinamente escolhida entre as eras. Além disso, São João Batista é reconhecido como o último dos profetas, uma figura cuja voz ressoou com a mensagem de esperança e redenção. Após ele, o cenário profético silenciou, mas sua influência e ensinamentos ecoam através dos séculos, lembrando-nos da urgência de preparar nossos corações para receber a mensagem de salvação. O impacto de São João Batista transcende fronteiras e linhas do tempo, tocando os corações daqueles que buscam orientação espiritual e uma conexão mais profunda com o divino. Sua vida e missão nos ensinam a importância de estar preparados para acolher a mensagem de amor, compaixão e salvação que Jesus trouxe ao mundo, uma mensagem que continua a iluminar nosso caminho até os dias de hoje. A história da mãe de São João Batista, Santa Isabel, é um verdadeiro testemunho de fé e milagres. Ela enfrentou desafios que a maioria das pessoas consideraria insuperáveis. Santa Isabel era uma mulher idosa e, ao longo de sua vida, nunca havia experimentado a alegria da maternidade. Sua esterilidade era vista por todos como um destino cruel e intransponível. No entanto, como um raio de luz em meio à escuridão, o anjo Gabriel apareceu a seu marido, Zacarias, enquanto este desempenhava suas funções sacerdotais no majestoso Templo de Jerusalém. O anúncio do anjo Gabriel era nada menos que divino: Isabel conceberia um filho e ele deveria ser chamado de João. Mas, compreensivelmente, Zacarias hesitou em aceitar esse milagre. Sua incredulidade momentânea resultou em um silêncio imposto pelo próprio anjo como sinal de que o que fora anunciado era uma promessa divina inegociável. No entanto, a fé de Isabel permaneceu inabalável. Pouco tempo depois, ela experimentou o milagre da gravidez, exatamente como o anjo havia previsto. O ventre que durante anos fora considerado estéril agora gerava uma vida que traria uma mensagem sagrada ao mundo.
A história de Santa Isabel nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras e aparentemente impossíveis, a fé e a perseverança podem abrir caminhos para milagres inesperados. A chegada de João Batista não apenas trouxe alegria a seus pais, mas também preparou o terreno para um evento ainda maior, o nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade, que traria a prometida salvação para todos nós. Enquanto o milagre da gravidez de Isabel se desenrolava, algo igualmente extraordinário estava acontecendo na vida de outra mulher, Maria. Assim como o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias sobre João, ele também apareceu a Maria, uma humilde jovem, e trouxe notícias que mudariam o curso da história. Maria, profundamente tocada pela mensagem do anjo, partiu para visitar sua parente Isabel. Era uma jornada repleta de significado, pois Maria estava carregando em seu ventre o Salvador anunciado, e Isabel estava prestes a dar à luz o precursor desse Salvador. Quando Maria chegou à casa de Isabel e a saudou com amor e humildade, algo maravilhoso aconteceu. João, ainda no ventre de sua mãe, respondeu ao som da voz de Maria. Ele deu um salto de alegria no ventre de Isabel, como se reconhecesse a presença do Filho de Deus. O encontro dessas duas mulheres abençoadas foi marcado por uma saudação que ecoa através dos séculos. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com reverência: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Lucas capítulo 1 versículo 41 ao 43. Essas palavras profundas e cheias de fé de Isabel reconheceram Maria como a mãe do Senhor, a mãe do Salvador prometido. A beleza desse encontro e a reverência expressa por Isabel se tornaram parte da oração da Ave Maria, uma oração que continua a ser recitada por milhões de pessoas em todo o mundo como uma expressão de devoção a Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador. Essa história extraordinária nos mostra como Deus orquestrou eventos milagrosos para trazer sua redenção ao mundo. Tanto João Batista quanto Jesus, que Maria carregava em seu ventre, desempenhariam papéis vitais na história da humanidade, preparando o caminho para a salvação e iluminando nossas vidas com sua graça divina. À medida que São João Batista crescia e amadurecia, ele sentiu que chegará o momento crucial de sua missão divina. Movido por uma profunda conexão espiritual e um chamado irresistível, ele tomou a decisão de se afastar da sociedade e buscar o deserto como seu refúgio e lugar de oração. No deserto, São João Batista dedicou-se a uma vida de extrema simplicidade e abnegação. Ele jejuava, fazia sacrifícios e mergulhava em oração intensa. Essa jornada espiritual moldou-o profundamente e preparou-o para a missão que estava por vir. Sua fama começou a se espalhar como fogo em palha seca, e as pessoas vinham de todos os cantos para ouvir suas pregações inspiradoras e proféticas. João Batista não apenas pregava o arrependimento, mas também anunciava constantemente a vinda do Messias, o Salvador tão esperado. No cenário pitoresco das margens do Rio Jordão, São João Batista realizou o ato simbólico do batismo, mergulhando as pessoas nas águas sagradas como um sinal de sua transformação espiritual e compromisso com Deus. Multidões famintas por orientação e renovação espiritual acorreram para ouvir suas palavras e receber esse sacramento de purificação. São João Batista, o profeta enviado por Deus, tornou-se um farol de esperança no deserto árido. Sua mensagem ressoava profundamente nos corações das pessoas, preparando-as para a chegada do Messias. Nesse cenário humilde e poderoso, ele desempenhou um papel crucial na história da redenção, lembrando a todos nós da importância do arrependimento, da transformação espiritual e da preparação para receber a graça divina. O carisma e a autenticidade de São João Batista eram tão poderosos que, em muitas ocasiões, o povo começou a se perguntar se ele poderia ser o próprio Messias que eles tanto esperavam. No entanto, João, humilde em sua missão, sempre esclareceu essa confusão, dizendo com firmeza: Eu não sou o Cristo, eu não sou digno de desatar nem a correia de suas sandálias. João capítulo 1 versículo 27. Em outra ocasião memorável, quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele proclamou ao mundo a identidade divina do Filho de Deus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1h29. Essas palavras ressoaram como um eco profundo da verdade, confirmando que o verdadeiro Salvador estava presente e pronto para cumprir sua missão. A cena inesquecível em que Jesus veio a João para ser batizado é um momento crucial na história da redenção. João,
reconhecendo a santidade e a divindade de Jesus, hesitou, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus capítulo 3 versículo 14. No entanto, Jesus, em sua sabedoria e amor, confirmou que o batismo deveria acontecer, pois era parte do plano divino. E assim, São João Batista teve a honra singular de batizar o Salvador, marcando o início da vida pública de Jesus e o início de seu ministério terreno. Esse encontro entre João Batista e Jesus simboliza a transição do Antigo para o Novo Testamento, o batismo de arrependimento transformando-se no batismo de regeneração. A humildade de João ao reconhecer a superioridade de Jesus é um exemplo inspirador de submissão à vontade divina, e o batismo de Jesus é o ponto de partida de sua missão de amor, graça e redenção, que iluminaria o mundo para sempre. São João Batista, em suas pregações ousadas e intrépidas, não hesitava em confrontar até mesmo as autoridades mais poderosas de sua época. Um alvo frequente de suas críticas era Herodes Antipas, o rei que governava como um títere de Roma nas regiões da Pérea e da Galileia. João Batista não se intimidava com a posição de Herodes e sua influência. Pelo contrário, ele denunciava corajosamente as ações impróprias e desregradas do rei. Uma de suas acusações mais notáveis estava relacionada à vida adúltera de Herodes. O rei havia se envolvido em um relacionamento com Herodíades, que era sua cunhada, uma união que transgredia gravemente as leis religiosas e morais da época. A coragem de São João Batista ao denunciar publicamente o comportamento repreensível de Herodes não apenas enfureceu o rei, mas também demonstrou o compromisso inabalável do profeta com a verdade e a justiça. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e fracos, ao apontar o dedo para a conduta errônea. Além de sua crítica à vida pessoal de Herodes, João Batista também questionava a maneira como o rei governava. Ele chamava a atenção para a necessidade de justiça e retidão na administração, destacando as responsabilidades éticas da liderança. Essa postura intrépida de São João Batista, apesar dos riscos que enfrentava, ecoa como um lembrete poderoso de que a verdade e a justiça devem sempre prevalecer, independentemente da posição ou influência daqueles que estão no poder. Sua missão corajosa de proclamar a retidão e preparar o caminho para o Salvador transcende gerações, inspirando-nos a enfrentar as injustiças e buscar a verdade, assim como ele fez em seu tempo. A história da morte de São João Batista é um episódio sombrio e trágico que ilustra a coragem e o sacrifício do profeta em sua defesa da verdade e da justiça. Conforme narra Marcos em seu evangelho, um evento triste e perturbador ocorreu durante o reinado de Herodes Antipas. Salomé, filha de Herodíades, a mulher com quem Herodes estava envolvido em um relacionamento adulterino, realizou uma dança diante do rei. A performance de Salomé encantou Herodes a ponto de ele fazer uma promessa ousada: concederia a ela qualquer pedido que fizesse, até mesmo metade de seu reino. Salomé, aconselhada por sua mãe Herodíades, fez um pedido chocante e terrível. Ela solicitou a cabeça de São João Batista, o profeta que havia denunciado a imoralidade de Herodes e Herodíades, e cujas pregações perturbavam a corte real. Herodes, triste e relutante, mas preso à sua promessa diante dos convivas que o cercavam, ordenou que João Batista fosse decapitado. A cabeça do profeta foi então colocada em uma bandeja e apresentada a Salomé, como ela havia solicitado. Esse trágico episódio serve como um lembrete sombrio das consequências da corrupção, da busca pelo poder e da falta de integridade moral. São João Batista, em sua vida e morte, permanece como um exemplo de fidelidade à verdade e à justiça, mesmo que isso signifique enfrentar as mais terríveis consequências. Sua memória continua a inspirar aqueles que buscam viver com coragem e integridade em meio aos desafios do mundo. São João Batista, o precursor do Messias, é venerado como uma figura singular na história da Igreja. Ele ocupa um lugar especial como o primeiro mártir do cristianismo e o último dos profetas do Antigo Testamento. Sua festa é celebrada com grande devoção desde os primórdios da Igreja, no dia 24 de junho, honrando sua vida e missão extraordinárias. São João Batista é reverenciado por sua coragem inabalável ao proclamar a verdade, independentemente das consequências. Ele não hesitou em denunciar o comportamento imoral de figuras poderosas, e seu compromisso com a justiça e a retidão o levou a pagar o preço máximo como mártir. Além de sua importância como mártir, São João Batista também é aclamado como profeta, santo e arauto da verdade.
Sua voz ecoou como um chamado à conversão e ao arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Ele desempenhou um papel essencial na transição entre as eras, do Antigo para o Novo Testamento. A representação icônica de São João Batista muitas vezes o mostra batizando Jesus nas águas do Rio Jordão, um momento simbólico de purificação e início do ministério público de Jesus. Ele também é frequentemente retratado segurando um bastão em forma de cruz, simbolizando sua conexão com a mensagem redentora de Cristo. A devoção a São João Batista transcende gerações, e sua vida inspiradora nos lembra da importância de permanecer fiéis aos princípios da verdade, justiça e fé, mesmo em face das adversidades. Ele permanece como um farol de esperança e um exemplo de coragem para todos aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Cristo e proclamar a mensagem do Evangelho. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós está quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista, rogai por nós. Amém.